Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Você sabe que o programa que você vai ver agora pode ser visto pela Parabólica, pela NET TV, pela Claro TV, pelo Facebook simultaneamente. E o programa Mercado Futuro agora está em todas as redes, ou nas principais redes: Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook. Então você pode seguir o programa, tem fotos, imagens, o programa inteiro no YouTube fica lá armazenado. Você pode assistir quando quiser e quantas vezes quiser. E para me deixar mais sorridente, é só dar um like lá que eu gosto, tá bom? Então é isso. Bem, eu estava aqui conversando com a minha entrevistada, a propósito do assunto que nós vamos conversar aqui, que eu sinto que o meu celular está me seguindo. Porque eu entro num lugar, numa padaria, saio de lá, tem uma mensagem: o que você achou da padaria? Eu vou na farmácia e ele fala: o que você achou da farmácia? Enfim, e assim sucessivamente. Deve ser alguma configuração errada que tem aí que eu preciso desconfigurar. Para dar opinião, hoje é um serviço que tem nos celulares. Mas não é de celular que a gente vai falar aqui. Eu estou dando esse exemplo para dizer que hoje realmente é absolutamente impossível você esconder qualquer coisa. Está muito difícil. Acho que só dentro de casa. Nem sei se dentro de casa. Porque, por exemplo, a minha entrevistada hoje vai falar de um produto aqui que mostra para quem tiver acesso a ele o que está plantado numa propriedade, talhão por talhão. Acho que até produtividade eu li aqui, acompanha o desenvolvimento da planta. Enfim, o tamanho da área, sabe tudo, cara. Então você aí, tá aí, Tangará da Serra, falar aqui ninguém me vê, sabem de tudo. Quanto você plantou, que talhão que tem do Bita. Acho que até praga, bobear, até praga, porque é satélite. Bem, já falei demais, agora é a vez da Isabel Secarelli, que é presidente da Geoambiente, e ela vem falar de uma plataforma que a empresa criou, chamado Data Safra. Tá bom? Isabel, muito boa tarde, muito obrigado pela Boa sua tarde. presença. Eu conto essas histórias malucas assim, mas é um pouco de verdade mesmo, não é isso? Não é um pouco não, é bem Como é verdade. que surgiu o Data Safra? Conte aí para nós. Bom, um prazer imenso estar com você Muito aqui nesse obrigado. momento. Como que surgiu o Data Safra? A Geoambiente é uma empresa já de 25 anos, né, no mercado, uma empresa de base tecnológica e que trabalha com sensoriamento remoto e geolocalização. E de 2 anos e meio para cá, nós começamos a investir pesado para desenvolver um produto voltado para o mercado agrícola. Ok. Embora a gente já tivesse muita experiência, né, com sensoriamento remoto, mapeamento, classificação de imagens de satélite, inteligência artificial, a gente resolveu desenvolver um produto mais focado para o monitoramento agrícola por satélite. Então, o Data Safra surgiu dessa iniciativa, de aproveitar o nosso conhecimento Sim. e gerar um produto, uma plataforma onde o usuário pode acessar e ter informações em tempo quase real, né, do monitoramento da safra. Área plantada, data de plantio, data de colheita, produtividade, enfim. Quando eu li aqui o material que o Lázaro me passou, tá aqui, me chamou a atenção um negócio que curiosamente aqui não está falando, mas a informação que você produz aqui, pelo que eu entendi, no Data Safra, é ouro puro para quem faz seguro rural. Vocês não falaram nisso aqui, né? Você tem razão. Não, porque por que o seguro rural é complicado? Porque você não tem informação, não tinha, Uhum. não é isso? Sim, não tinha. Então, a gente está lançando o Data Safra agora, né? Faz um mês que nós lançamos a plataforma, né, da forma como ela está hoje. E, inicialmente, nós estávamos focando em inteligência de mercado, né? Focando as empresas
produtoras e revendas de semente, de insumos agrícolas, fertilizantes, porque como a gente consegue mapear a área plantada, quando está sendo plantado, quando está sendo colhido, se houve expansão ou retração de mercado. Então, essas informações são muito importantes para a inteligência e planejamento dessas empresas. Mas nós verificamos também, recentemente, e aí você tem razão em falar que a gente não estava focando esse mercado, mas agora nós estamos, é que o Data Safra ele tem informações críticas, né, exatamente para seguro agrícola, para operações de barter, né? Porque como nós mapeamos a safra em tempo quase real e nós temos um histórico de vários anos para trás, então, por exemplo, numa operação de barter, o que é necessário saber? Se a área, né, se a informação de área plantada é correta, se nos anos passados foi plantado também, e isso o Data Safra vê, né? E a gente consegue também acompanhar como é que aquela área que foi dada em garantia está performando na safra atual. E mais, a gente consegue emitir um alerta de proximidade de colheita. Né? Isso para o produtor, tanto faz? Para o operador de barter, né? Para quem está financiando. Então, também é uma informação importante, né? Porque existe, em alguns casos, existe um certo risco, um certo cuidado em acompanhar a data daquela colheita para que a safra dada em garantia tenha a destinação correta e não seja vendida para terceiros, né, antecipadamente. Então, nós vislumbramos realmente que o Data Safra ele também se presta a suporte de operações de barter, né? Então, ele minimiza o risco, né, na hora da operação e diminui o custo de fiscalização, porque a empresa que está financiando a safra, ela não precisa mandar fiscais, né, como manda hoje, né, acompanhando nas proximidades da colheita, porque a gente consegue, com uma certa antecipação, avisar, olha, essa cultura, né, esse talhão, essa área, nessa propriedade agrícola está próxima de colher. Né? E então é digamos, um ajuste que nós estamos fazendo no produto para direcionar também para o mercado de seguro agrícola e de operações de barter dentro das empresas. Super legal. Nós já temos um intervalo. Já já a gente volta. Eu converso com a Isabel Secarelli, ela é presidente da Geoambiente, e ela está falando de um produto novo que a Geoambiente, que é uma empresa que tem um quarto de século, pelo que eu li, está lançando aí um produto muitíssimo interessante. Estou aqui meditando a respeito, mas já já a gente continua a conversa. Vamos ao intervalo, eu volto já. Data Safra, que é o seguinte, é um monitoramento da safra. E no princípio e no texto aqui, a Isabel falou isso, e realmente você, na área de, por exemplo, de máquina, além de adobos e defensivos, então, a área de máquina eu acho que é importante o cara saber, porque ele vai saber a capacidade e tal. Agora me conta uma coisa, isso aqui é via satélite. O satélite, evidentemente, não é um satélite que está aí, de alguém. É isso? São vários satélites que nós utilizamos. Ah, né? Você pode alugar aqui? Existem satélites que são satélites comerciais e são pagos, você compra as imagens de satélite. E existem vários satélites que são mantidos por programas de governo. Então, são satélites de uso liberado. Tá? Então, no Data Safra, nós usamos vários satélites não comerciais, né? Imagens de satélites não pagos, mas de várias constelações. E uma das inovações tecnológicas que a gente introduziu é poder utilizar imagens de diversos sensores e conseguir unificá-los todos numa única plataforma. Porque é como se cada satélite ele capta a informação de uma maneira muito específica. Né? O tamanho do pixel, o tamanho da onda eletromagnética que ele usa para captar a imagem, ele transforma, né, essa reflectância do solo num sinal. E cada satélite vê isso de uma forma diferente.
Só que se eu usar um tipo de satélite somente, eu tenho poucas passagens. Eu preciso, passagens que eu digo em cima da área plantada. Eu preciso de muitas passagens para a gente não perder nenhum pedacinho do ciclo agrícola. Sim. Então a gente consegue usar uma série de satélites e trazê-los todos para uma única plataforma para extrair essa informação e transformá-la na informação de área plantada, da data de plantio, data da colheita, e assim, produtividade, deve ter e assim por diante. Quer dizer, a aproximação é quase o quê? Chega perto mesmo nas fotos lá? Hoje, assim, em termos temporais, a gente consegue obter dados a cada 10 dias. Né? Então, o monitoramento que a gente faz é uma informação nova a cada 10 dias ao longo de toda a colheita. Né? E em termos de chegar perto, do quanto a gente consegue ver, em média, a gente diria que ele consegue enxergar uma área em torno de 15 por 15 metros. Nossa, é muito perto. Para lavouras, né? Então, para lavoura, para pecuária, para boi. Pecuária, então. Tudo isso muito perto, muito perto. E esse é só para grãos? Isso, nós estamos trabalhando para grãos, hoje para soja e para milho de segunda safra. E a gente já está, assim, em fase final de preparação dos nossos algoritmos, né? Que são vários algoritmos, muita inteligência artificial, né? Uso de Big Data, então tem realmente muito processamento. E nós vamos começar, a expectativa é que até o final do ano a gente comece com algodão também. E de modo prático, quer dizer, o satélite está em cima voando, você não é voando, é gravitando. Orbitando. Né? Orbitando. Está aí orbitando, ele manda essa informação para o teu escritório de alguma maneira, que eu não sei como é que é. É isso? Não, os satélites mandam a informação para o centro de processamento de dados do provedor do satélite, dele. E aí esse dado, no caso dos dados públicos, que são os que nós usamos, ele é colocado, né, em um outro provedor e a gente baixa, faz o download das imagens que nos interessam. E quem é a pessoa que interpreta? Tem alguma profissão específica? Por exemplo, a Isabel mostrou no tablet aí dela como é que abriu o site para eu ver. É super simples para ver. Ela mostrou 3 safras, né? Você compara quanto foi, por exemplo, a gente não falou isso aqui. O que foi plantado nos primeiros 10 dias de outubro, de setembro? O que foi plantado nos primeiros 10, no segundo e no fim do mês. E tem comparação disso tudo com 2 anos atrás, né? De 2000. Isso tudo, apertando o botãozinho, é muito fácil de ver ali no site. Mas para chegar ali deve dar um trabalho dos demônios. Deu um trabalho, sim. Vocês ficaram trabalhando 30 meses para fazer o projeto. Né? Mais ou menos isso. Então, o projeto ele tem uma equipe que trabalha com sensoriamento remoto, né? Que é o que pegar as imagens de satélite, fazer todo o processamento, desenvolver algoritmos com inteligência artificial para classificar essas imagens. Aí a cultura da soja, por exemplo, ela tem um ciclo que vai de amadurecimento, chega no auge do vigor vegetativo e depois ela, né, vai para a fase de colheita. Então, a gente tem que desenvolver algoritmos que identifiquem cada uma dessas fases na imagem de satélite, né? E aí traduzir isso para cada talhão para a gente dizer, esse talhão foi plantado, né, no primeiro decêndio de outubro, esse outro talhão foi plantado no segundo decêndio de outubro. Então a gente consegue isso que a gente chama de marcha do plantio. E depois a marcha da colheita, né? Foi colhido, então realmente um trabalho de uma equipe de sensoriamento remoto, que aí tem engenheiros agrônomos, tem engenheiro florestal, tem geógrafo, mas uma equipe bem, né, mais engenheiros agrônomos, mas todos eles ou com uma especialização em sensoriamento remoto, um mestrado, um doutorado em sensoriamento remoto, ou um pessoal da área de computação, né, especialização
são os famosos cientistas de dados, né? Chama cientista de dados. Para data science, né? Agora, mas para a gente conseguir desenvolver esses algoritmos, porque é um número muito grande de imagens e não dá para ser feito manualmente, no olho, interpretando. Eu tenho que colocar uma inteligência artificial máquina que faz mais para rápido. processar. Porque a soja que você falou, a soja você planta, aí ela nasce, está verdinha, aí fica bem verdona e aí fica seca. Isso. Você tem que fazer um algoritmo que leia isso. Que leia isso, Então, eu não sei o que é algoritmo, mas... é uma fórmula matemática é enorme. uma fórmula. Não, porque se usa muito aqui, na bolsa se usa muito. Intervalo, mais um intervalo, Isabel. O tempo passa muito rápido quando as pessoas sabem do que estão falando. Quando não sabe, não passa, viu? Para mim tá. Então, o nosso está muito rápido, está ótimo. Eu converso com Isabel Secarelli, ela é presidente da Geoambiente. Ela é de São José dos Campos, aqui pertinho de São Paulo. Já a gente volta para o último bloco já, até já. Olá, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Não se preocupe de eu rio sozinho. E eu rio pelo seguinte, quando eu comecei a aparecer em televisão, um grande apresentador que todos vocês conhecem, chamado Rodolfo Gamberini, começou a olhar minhas entradas no ar. Aí ele dizia para mim assim, sorria, Resch, sorria. Eu dizia, mas sorri de quê? Não importa, você não sabe quem está vendo você, seja simpático, sorri. Então agora eu rio, eu só estou sempre rindo. Bom, o assunto não é sorriso, o assunto é tecnologia. Aliás, esse programa aqui, não sei os outros porque não dá tempo de ver tudo, mas o que eu tenho trazido aqui de empresas, não é o caso da sua, que é uma empresa consolidada, mas de startup, porque o que tem de aplicativo para agro agora é uma coisa absurda. Sim. Tem até um dos meninos que eu trouxe aqui, o Flávio, o D'Amico, eles instalam na propriedade um negócio, que é aquele negócio que mede chuva. Sim. Chuva, vento, não sei o nome daquilo lá. Sei, mas não lembro agora. E manda essas imagens para eles e eles têm também um aplicativo, sei lá o que analisa aquilo. Ou seja, tem muito aplicativo, não só para a gente, para o campo também. Bom, várias perguntas. A tua empresa é uma empresa brasileira? Sim. Capital nacional? Sim. De você e dos sócios? Sim. E de mais 2 sócios. 25 anos no ar? Está consolidado. Agora está entrando na tecnologia. Você me dizia no intervalo do pessoal que trabalha com você, quer dizer, que são pessoas ou com mestrado ou doutorado, pessoas de alto nível técnico e de conhecimento. Sim, sim. A Geoambiente, eu costumo dizer que é uma empresa de base tecnológica, né? Então, o nosso principal capital é o capital humano, né? O conhecimento e das pessoas. Como é que vocês estão vendendo o seu produto? Tem um endereço para o cara dar uma olhada? Tem sim. Pode falar. Porque... o nosso site é o site do Data Safra, né? www.datasafra.com.br. Tá? Então, entrando no site, vocês vão, né, ter uma visão geral da plataforma e aí tem os dados de contato lá também. Né? Não, porque... no caso do Data Safra, o processo é uma plataforma, né, que a gente vende o acesso ao dado. Então, é um pagamento por um usuário, né, por um ano de acesso aos dados. Tá? Você acessando já tem de cara acesso a 2 safras passadas e a safra atual. Né? Então, a gente tem lá mapeado todas as informações, no caso, disponível hoje para o Mato Grosso, todas as informações de 2 safras passadas e mais a safra corrente, não, que já acabou a safra de soja, né, 18 e 19. Agora nós estamos trabalhando na safra corrente de milho. Né? Que é a safra eu chamo de... A segunda safra, safra, né? de inverno, isso, que é a outra safra de verão. Isso. Nós não detalhamos muito, que você detalhou para mim, agora que eu me lembrei. Você tem o dado por município, pelo estado todo, por região, por talhão, tudo isso no estado do Mato Grosso. Sim. Quer dizer, o cidadão pode olhar talhão por talhão, se ele quiser. Talhão por talhão no estado do Mato Grosso. E a gente está preparando já para o início do ano que vem o estado do Paraná.
também. Opa, Paraná é o maior produtor, era, eu não sei se ainda, o maior produtor de milho do Brasil, né? Uhum. E, quer dizer, e essa atualização é a cada 10 dias. Sim, nós acompanhamos, né, o processo acompanhamos com imagem de satélite, no caso, todo o estado do Mato Grosso, em nível de talhão, mas as informações, elas podem ser acessadas para um único talhão, para o município todo, para uma macro-região, para um conjunto de municípios. Por exemplo, uma empresa que tenha uma atuação regional, ela trabalha, é uma concessionária de uma máquina agrícola, ela tem os municípios, né, para onde ela está autorizada a fazer as vendas, digamos 10, 15 municípios. Ela pode adquirir o acesso somente para esses 15 municípios, que é de Você seu pode interesse. ter um pré-à-porter aí, você pode Isso, escolher. porque o portal, no outro bloco, você me perguntou sobre como que é feito e tal, eu comentei sobre a parte de sensoriamento remoto, mas tem uma outra parte também, que é o pessoal de TI, que desenvolve esse portal. E que desenvolveu um portal à base de filtros, que fica muito prático para você, né, fazer a escolha. Eu quero olhar só a soja, eu quero olhar agora o milho, eu quero olhar a safra atual, a safra passada, o estado inteiro, eu quero 2, 3 municípios. Então, tem uma série de filtros que você filtra a área que você quer analisar e o sistema traz para você todos os dados em forma de tabelas, gráficos e de mapas, né? Então, toda a informação que é alfanumérica, ela também é traduzida em mapa. É como se tivesse uma base de mapa do Google e a informação do talhão em cima dela. Então, toda espacializada. Isso também é uma obra de arte, você tem um mapa e, tecnicamente falando, de botar o talhão ali. Eu já ouvi falar, não sei, não é o caso, pelo que eu te entendi aqui da safra, mas eu já ouvi falar que se usa na agricultura, antes chamava agricultura de precisão, não sei. Programas que diziam a área que está seca, a área que está mais úmida, onde precisava de adubo, onde não precisava de adubo. Isso não é parte do job de você, aqui da ideia, né? Não. Mas, e para isso também precisa fazer algoritmo especial. Sim, mas você entendi. me falou essa questão de agricultura de precisão, me deu uma deixa aqui para falar uma coisa interessante. Um outro nicho de mercado que a gente está trabalhando forte no Data Safra são as concessionárias, né, as revendas concessionárias de máquinas agrícolas. Então, por exemplo, se é uma determinada concessionária, né, sei lá, John Deere, Case, qualquer que seja, ela tem, através da agricultura de precisão, medida pelas máquinas próprias, né, da fabricante, toda a área plantada. Mas ela não tem a área plantada que foi utilizada por outra máquina. E o Data Safra tem tudo. Claro, porque as empresas de máquina elas têm esse monitoramento. Pelo que se chama Mas agora de só onde agricultura. tem a captatura. A máquina dela, Então, a E gente você tem de todo mundo. tem de tudo. Então, o que a gente está trabalhando com as concessionárias? Uma integração com o CRM da concessionária. Porque a gente pega o limite da propriedade, né, o limite da fazenda, cruza com a nossa informação de área plantada. E aí cruza com o CRM da concessionária. No CRM da concessionária, ela sabe quantas máquinas ela vendeu para aquele produtor. Mas ela não sabe qual a área plantada inteira daquele produtor, porque ela só tem uma informação. A gente dá a informação correta e isso está direcionando, né, as empresas de equipamentos agrícolas a fazer um trabalho, um planejamento de venda muito mais focado, porque aí ele sabe, olha, eu vendi, sei lá, 5, 10 máquinas aqui, mas a área é muito maior, eu tenho um potencial de venda maior. Isabel, como tudo que é bom acaba, o nosso programa já terminou. Eu só queria dizer o seguinte, já estou entregando aqui. São muitas possibilidades, hein, que tem aí para... Bom, você deve estar sabendo melhor do que eu. Porque nessa conversa aqui rápida, eu fiquei imaginando uma possibilidade para muita coisa. Mas fica para um outro dia, tá bom? Tá bem. Muito obrigado, estou à disposição. Quando você quiser voltar, que vier a São Paulo por algum motivo, avisa. Toda segunda eu estou aqui, né? Tá. Então, obrigado. Falei com Isabel Secarelli, presidente da Geoambiente. E ela apresentou para vocês, para mim e para vocês,
uma ferramenta chamada Data Safra. O site, se você não pegou, bom, depois tem o programa, fica lá no YouTube. É www.datasafra.com.br, tá bom? E a semana que vem o programa fica lá no YouTube. Até o próximo. Tchau, tchau. Tá, muito obrigada.